A conversa é com Viviane Félix do Prado. Viviane é brasileira, está em Milão e trabalha com voluntariado da Anistia Internacional. E ela vai dar para a gente essa noção do que está sendo esse período de pandemia e principalmente nas casas de longa permanência. Viviane, obrigado por essa conversa. O que você pode passar para a gente do que você está vendo hoje na Itália e com relação às casas de longa permanência? Na realidade, acho que o que aconteceu com a Itália está acontecendo com vários outros países, que inicialmente não foi muito levado a sério o grande contágio e a grande emergência que seria essa pandemia do coronavírus, né? E isso foi se estendendo pelos hospitais até que chegou às instituições de longa permanência para idosos. Na realidade, também como uma negação, os administradores dessas instituições de longa permanência, no início pediram para a área da saúde, que seriam os operadores sociossanitários, que no Brasil são mais técnicos de enfermagem, a não usarem os EPIs, que seriam as máscaras e as luvas, justamente para não assustar os idosos. E eles também não demoraram um pouco para fechar essas instituições, na questão de receber visitas de parentes. O que acabou acontecendo no final é que teve um grande contágio, tanto dos parentes, que já eram, de certa maneira, portadores do vírus, mas eram assintomáticos, então não sabiam que estavam com coronavírus, e foram visitar os seus familiares e acabaram contribuindo para um maior contágio. Também os próprios profissionais da área da saúde acabaram também contribuindo para esse maior contágio, porque, na realidade, quando você está tratando de um idoso que ainda não está apresentando sintomas, mas já está contaminado, depois você tem contato com outro idoso, você acaba tendo essa que a gente chama de um contágio cruzado entre um paciente e outro. Então, isso acabou ocorrendo em quase todas as instituições de longa permanência da Itália. E, infelizmente, como os idosos que estão já nessas instituições, de alguma maneira não são mais autossuficientes, a maioria já está em cadeiras de rodas e tudo, e com outras doenças como diabetes, hipertensão cardíaca, eles são vítimas muito fáceis do coronavírus. E o que está acontecendo em todas essas instituições de longa permanência para idosos na Itália, que infelizmente estão todos falecendo, assim, quase 60% da clientela dessas instituições. Nossa. Você faz o seu trabalho em uma só instituição ou você roda? Você tem que ir em mais de um? Não, eu fui auxiliar, porque o que aconteceu é que em algumas instituições os próprios operadores sociossanitários tiveram que ser afastados dos seus trabalhos porque tinham sido contagiados com o coronavírus e não estavam passando bem. Então, quando isso aconteceu, aqui a gente tem uma que a gente chama de proteção civil, que é quem está apoiando o governo para esse caso de emergência. A proteção civil teve o apoio da Cruz Vermelha e eu fui para uma determinada zona que chama Vale da Aosta, que
é uma parte da Itália que já está quase fronteira com a França e com a Suíça francesa. Certo. Então, nessa casa que você está trabalhando, a média foi de 60% de óbitos entre os pacientes da casa, entre os moradores da casa? Sim. 60? E depois que isso começou a acontecer, qual foi a reação do governo de Milão, do prefeito de Milão? Como foi que isso foi, que tentaram segurar esse rastilho de pólvora, né? Na realidade, exatamente dessa maneira, porque aí o governo teve o auxílio da Proteção Civil, que junto com a da Cruz Vermelha Italiana conseguiu a adesão de todos esses voluntários em várias clínicas, não só nessa região que eu fui, mas em outras regiões da Itália também está ocorrendo isso. Então, dessa maneira, a gente conseguiu dar um apoio e conseguiu fazer que na realidade foi mais essa reação, né? Conseguir fazer o teste em todos os idosos que estão na clínica e, após o resultado do teste, conseguir isolar os casos que são positivos dos casos que são negativos. Aí você consegue parar o contágio. E no caso da cidade, você como moradora da cidade, como está sendo a reação da população às medidas adotadas pela prefeitura? Eles estão aceitando, estão respeitando ou está tendo polícia? Como é que está sendo? Na realidade, bom, desde o início não tinha muita adesão, mas o que acontece é que agora na Itália já são muitos casos de falecimentos de pessoas com coronavírus. Então, na realidade, agora as pessoas estão respeitando mais. Mas, de qualquer maneira, tem muito policiamento nas ruas, justamente para as pessoas que desobedecem à quarentena. Agora, eles estão... porque... como eles esperaram uma plataforma, né? Atingiu o pico, depois continuou numa plataforma de contagiados e agora começou a descer dessa plataforma. Então eles já estão conversando sobre a reabertura, mas dividida em fases. Vai ter a primeira fase da reabertura, a segunda fase da reabertura, porque vai ter que fazer uma reabertura em escala, né? Em proporção. No seu caso, para trabalhar, como você é da área da saúde, qual é o mecanismo que você tem? Você tem que mostrar crachá? Como é que você faz para poder ir trabalhar? Para se movimentar, na realidade, os deslocamentos só podem ser feitos com uma autocertificação. Então, a gente preenche um formulário com os nossos dados de residência, o número do documento e qual é a justificativa. Então, a justificativa pode ser por trabalho, por urgentes, pessoas que têm que fazer exames urgentes ou ir em alguma consulta médica muito especializada, continuam podendo, né? E algumas pessoas a trabalho que seriam das áreas essenciais que o governo decretou. Certo. E no caso de abastecimento, de compras para alimentos, remédios, isso a pessoa pode ir, tem dia para fazer isso? Como é que é a divisão aí? Compra de alimentos. Não, na realidade, os supermercados continuaram abertos e as farmácias são as únicas coisas que continuaram abertas no período todo do bloco, né? E agora eles até
comentando que para essas fases tenha um aplicativo no celular que todos os cidadãos voluntariamente teriam que se inscrever nesse aplicativo e aí eles vão monitorar os deslocamentos das pessoas e não só monitorar o deslocamento das pessoas, como você vai ter também outros aplicativos que, por exemplo, você pode reservar o horário no qual você vai no supermercado para não provocar filas muito extensas. Entendi. E daí dá para resolver o problema da aglomeração. Isso, porque o que acontece é que, como ainda existe, está decaindo o índice do contágio, mas ainda existe, e não é um número muito baixo, principalmente na Lombardia, que é a região que se encontra Milão, e Piemonte também, que é a região de Turim. Então, eles falam que não dá mais para a gente ficar em quarentena total, com bloco total por causa da economia, mas que a gente vai ter que fazer uma abertura de maneira bem gradual, justamente porque se você, o que eles estão contando, se eles fazem uma abertura e depois constata que está tendo um contágio mais acelerado, aí eles dão um fechamento de novo, porque o que eles querem dizer é que agora, até descobrirem uma vacina, nós vamos ter que saber conviver com o vírus. Nossa. Então, não vai ter nenhum tipo de concertos, essas coisas que possam ser aglomeração, né? Mas calcula-se que ninguém mais vai poder sair na rua sem máscara. É o que nos aguarda aqui no Brasil. Eu acho que um pouco. E daí, assim, aqui o que está se comentando muito também é que vai ter tudo indica que terá uma contaminação, um contágio de retorno, né? Isso significa por exemplo, que uma vez você pode voltar a reativar o vírus no teu organismo. Sim, na realidade são grandes ondas de contágio que já foram verificadas tanto na China como na Coreia do Sul, como no Japão, que são esses contágios de retorno, que certas áreas que foram consideradas áreas que aqui a gente chama de áreas vermelhas, porque tiveram que ser totalmente isoladas, podem surgir nesse contágio de retorno outras áreas vermelhas, ou, na realidade, uma cidade ser pela segunda vez uma área vermelha. Na realidade, o que eu acho que aí no Brasil não chegou a acontecer e que aqui na Itália aconteceu muito, é porque certas cidades foram 100% isoladas do resto dos outros municípios, que a gente chamava de zonas vermelhas. Essas zonas vermelhas é que o contágio estava muito alto, então, além deles ficarem totalmente em quarentena, não podia ninguém sair desses municípios e ninguém entrar também. Isso conteve um pouco? Não, isso conteve muito, foi só dessa maneira, com esses blocos totais, que conseguiu parar de crescer o pico do contágio e entrar numa plataforma para depois descer. Então, quando você fala assim, é o que espera no Brasil, mas assim, na maioria dos países da Europa, o que aconteceu foi que o bloco total não foi iniciado ao seu 100%,
de maneira rápida, o contágio aumentou muito, chegou num pico extremamente alto e depois teve que ficar muito tempo com blocos totais, principalmente essas zonas vermelhas, para depois conseguir começar a descer o contágio. Quer dizer, por exemplo, se você fala para mim, isso é o que vai acontecer no Brasil, sobre a abertura, mas primeiro precisa chegar no pico do contágio. Foi do pico. Foi Então, do pico que eu falei. Isso eu acho que vai demorar ainda no Brasil, você entendeu? Porque vocês não estão no pico ainda do contágio. Não. E nem a população aceitando da forma como deveria aceitar o isolamento. Tem muito foco de descaso com o que está acontecendo. Então, na realidade, o que aconteceu aqui também teve um descaso. Teve, é claro, apareceu já a reportagem, eu li no Brasil, falando sobre aqui, que teve uma grande pressão também da parte da Associação das Indústrias, dos industriais, dos empresários, para que não parasse totalmente, entendeu? Isso fez com que levasse a um pico muito alto de contágio, e só depois disso é que se resolveu fazer os blocos totais e essas zonas vermelhas. Quer dizer, nós também aqui deixamos chegar num estágio meio grave, para depois tomar as providências necessárias. Certo. Que coisa, não? Por exemplo, essa zona que eu fui trabalhar como voluntária, né? Como operadora sociossanitária estava fechada. É uma zona que ninguém entra, ninguém sai. Só entrávamos nós da Cruz Vermelha, Proteção Civil e segurança, né? Que são os policiais e a parte militar. E agora eles começam a raciocinar em termos de estágios de liberação. E daí a gente volta a conversar, você me contar depois como que vai ser isso. Porque, na realidade, o que acontece? O sul da Itália ele não teve um contágio muito grande, então tanto o governo como os partidos de oposição e os sindicatos eles estão discutindo agora como tem que ser essa abertura, entendeu? Então, por exemplo, tem alguns políticos que dizem que lugares como, por exemplo, a Lombardia e o Piemonte, que foram lugares que ainda estão apresentando um número alto de contágio, não deveria abrir da mesma maneira que outras regiões no qual o contágio foi mais leve, né? Entendi. Porque por um certo, assim, por quase um mês, porque inicialmente eles primeiro resolveram sobre essas zonas vermelhas, né, que seriam bloqueadas totalmente, depois eles resolveram o bloco total na Itália inteira, porque estava com muito medo que o mesmo índice de contágio que teve no norte da Itália acontecesse no sul da Itália. Não teve esse contágio tão grande como teve no norte e no sul, não teve. E agora, então, eles estão repensando na reabertura, mas a gente ainda não sabe que forma vai ser essa abertura e se vai ser diferente de região para região, dependendo do índice do contágio. Perfeito. Isso. Viviane, eu te agradeço muito pela conversa e mais adiante um pouquinho a gente volta a conversar se você aceitar. Isso, porque agora eles estão... o próximo decreto, porque é tudo através de decreto, né, do
do presidente presidente. Ele é presidente do conselho. É que eu estava pensando na tradução do italiano para o português. Ele é presidente do conselho, ele vai fazer o próximo decreto dia 4 de maio. Até 4 de maio a gente ainda está em bloco total. Então a gente volta a conversar depois do 4 de maio. Isso, que daí vai ter mais novidades. Como é que eles resolveram exatamente essa abertura em várias fases, digamos. Perfeito. Mas eles já avisaram que a vida não será igual a antes. Ah, mas não vai. Não vai. Então, tá, Viviane, muito obrigado e se cuide muito. Imagina. Se cuide muito. Pode deixar. Um beijo. Outro. Tchau. Tchau.